pessoal, vamos exercitar um pouquinho sobre a parte morfológica? Vamos lá, então? Alguns exercícios são importantes para nós nos aprofundarmos aí nos nossos conhecimentos. Vamos a eles. Número 1. Marque a opção em que há erro na identificação da classe de palavra destacada. Letra A. Júlia é uma executiva sem parâmetros. Então, sem é uma preposição, vamos pensar. B. Paulo odeia que lhe digam o que é certo. O que apareceu é artigo? Qual a classe de palavra é pronome? Vamos pensar. C. Hoje é melhor economizar. Hoje é um advérbio. E D. Os homens assistem perplexos à revolução hormonal. Adjetivo? Então vejam, vamos lá então nas classes de palavras. Júlia é uma executiva sem parâmetros. Ela é uma executiva e de que forma? Sem parâmetros. Então nós temos sem preposição que fez a conexão do termo para a oração, senão não tem sentido. Então a função, a finalidade é realmente de preposição, então realmente é a preposição na frase. Paulo odeia que lhe digam o que é certo. Olha, Paulo odeia que lhe digam aquilo o qual é certo, o que é certo. Então esse o ao lado do que, nós temos um pronome relativo que, então você sabe que você tem um pronome demonstrativo anterior. Então, esse o não tem valor de artigo na frase, e sim de pronome demonstrativo. Então, nós temos aí, ó, o erro já é a alternativa B. Letra C. Hoje é melhor economizar. Hoje, quando? Hoje, tempo, advérbio. Então, nós temos realmente correta a frase. E a D. Os homens assistem perplexos à revolução hormonal. Os homens assistem e no momento que eles assistem, eles estão perplexos. Perplexo, sintaticamente, é um predicativo do sujeito. Porém, predicativo do sujeito é um adjetivo e ele está qualificando homens. Olha lá, homens perplexos. Então, nós temos função de adjetivo morfológico na frase. A alternativa errada é a alternativa B, que não se encaixa, ok, pessoal? Vamos para a segunda questão. Qual das palavras destacadas a seguir não é um adjetivo? Letra A. As pesquisas eliminaram parte da emoção. B. Os bons candidatos nem sempre são eleitos. C. Nas eleições há feriado nacional. E D. As grandes empresas patrocinam candidatos. Então vamos ver, olha. As pesquisas eliminaram o quê? Parte da emoção. Então, nós temos parte com valor de substantivo, não é adjetivo. Inclusive, ele é um complemento do verbo. E parte de quê? Da emoção completa parte. Então, nós temos o parte aí, né? A parte é um substantivo. Então, não é um adjetivo na frase. Então, a alternativa já solicitada é A. Relembrando a B, C e D, nós temos os bons candidatos, candidatos bons, bons candidatos. É adjetivo para candidatos. Nas eleições, há feriado nacional. O feriado nacional qualifica feriado, é adjetivo. E a última alternativa, as grandes empresas, empresas grandes. Grandes qualifica empresa, substantivo, né? Então, nós temos grandes qualificando substantivo empresa, que é adjetivo. A alternativa solicitada, que não se enquadra, é a alternativa A, ok? Vamos passar para mais dois exercícios? 3. Indica a alternativa absolutamente correta. A. O funcionário não havia entregado a encomenda. B. O funcionário não havia entregue a encomenda. C. As duas alternativas anteriores estão corretas. E D. Nenhuma das alternativas está correta. Então, vamos retornar um pouquinho na aula de verbos. Se eu lidar com o verbo abundante, tenho auxiliares que fazem parte da locução verbal. E o verbo abundante, ele tem seus auxiliares ter e haver, seguido do particípio regular, terminação ado ou ido. E os auxiliares ser e estar, eles acompanham o particípio irregular do verbo. Então, no caso aqui, nós temos a alternativa A. O funcionário não havia entregado a encomenda. Ela está corretíssima. Por quê? Locução verbal, havia entregado. Eu usei o auxiliar haver
ele pede o particípio regular, o verbo entregar, ele é um verbo abundante, eu tenho entregado e entregue, porém, na locução verbal, o correto é havia entregado. Na alternativa B, nós temos o funcionário não havia entregue. Então, eu não posso utilizar o auxiliar haver com o particípio irregular entregue. Então, a B está errada. Na C, as duas alternativas anteriores estão corretas? Não. E na D, nenhuma das alternativas está correta, pelo contrário, a A. Então, nós vamos ficar com essa opção, com a alternativa A correta, com o uso do particípio regular com o auxiliar, no caso aí, haver, ok? Vamos para o exercício 4? Assinar a alternativa correta. A. Amanhã eu queria ver os cadernos. B. Amanhã eu quero ver os cadernos. C. Amanhã eu queira ver os cadernos. E D. Amanhã eu quererei ver os cadernos. Então, vamos lembrar também dos tempos verbais. Verbo querer, complicado, deve ser estudado antes aí de concursos públicos, porque é um verbo bem requisitado também. Agora, o verbo ele está conjugado no tempo. E você também tem que fazer uma análise assim, mais profunda na frase, porque temos advérbios que acompanham verbos e os advérbios também circunstanciam tempo. Então, verifique na alternativa A. Amanhã eu queria ver os cadernos. Queria é passado, é o verbo querer no passado. Como que eu posso amanhã queria? Então, amanhã, se já é circunstância de verbo que indica futuro, eu sou obrigada a utilizar o verbo no futuro. Então, essa alternativa é absurda. Vamos ver a B. Amanhã eu quero ver os cadernos. Eu quero é presente. Como é que amanhã eu quero? Então, também está destoante, não há condição, né, de circunstância com verbo se harmonizar nessa alternativa, também é absurda. Na alternativa C, amanhã eu queira ver os cadernos. Queira é presente do subjuntivo. Se é presente, como é que eu uso amanhã, né? E também vou utilizar amanhã eu queira, nem tem lógica e sentido na frase, então também é absurda. Então, vamos ver a última que restou. Amanhã eu quererei ver os cadernos. Essa é a perfeita e pouco falada na língua portuguesa, pelo vício de linguagem. Quererei é o futuro do presente do verbo querer. Eu quererei, tu quererás, ele quererá, nós quereremos, vós querereis, eles quererão. E amanhã eu quererei ver os cadernos. A alternativa correta é a alternativa D, ok, pessoal? Vamos passar para mais dois exercícios? 5. Assinar a alternativa correta. Quem fala em flor não diz tudo. Tudo é um pronome indefinido? Vamos analisar. B. Quem fala em flor diz demais. Esse em é uma conjunção? Vamos analisar também. C. Quem fala em flor diz tudo e demais. Flor é substantivo na frase? E D. Quem fala em flor não sabe o que diz. Pronome relativo? Então, vamos analisar cada uma delas. Na alternativa A, nós temos tudo, e quem fala em flor não diz o que, não diz tudo. É um complemento do verbo dizer, e esse complemento é um objeto, e ele está expresso por um substantivo. Só que, nesse caso, tudo é um pronome substantivo, que está no lugar de um substantivo. Então, nós temos pronome indefinido. Ele não é um substantivo, ele é um pronome indefinido morfologicamente. Sintaticamente, ele tem o valor de pronome substantivo, faz as vezes de um substantivo. Na alternativa B, nós temos quem fala em flor diz demais. Então, em, se você lembrar, qual é a classe de palavra em que o em se encaixa? É uma preposição essencial, inclusive. Então, quer dizer, não existe como classificar de outra forma. Então, nós temos o em preposição. É absurda, não é conjunção. Essa já está errada. A D. Quem fala em flor diz tudo e demais. Então, nós temos quem fala em flor, olha lá, quem fala em flor, flor é o substantivo da frase, falar de alguma coisa, no caso em flor, é o substantivo mesmo, nomeia ser, está indicando ali um grupo de seres, no caso flor, então você tem o substantivo. Flor diz tudo e demais, inclusive até o sujeito da frase, né, do verbo dizer. Então, nós temos substantivo, classificação correta.
E na alternativa D nós temos quem fala em flor não sabe o que diz. Não sabe o que diz é aquilo o qual diz. Esse o que veio antes do que, como já visto, ele é um pronome demonstrativo. E nós temos, seguido do demonstrativo, o pronome relativo. Isso é uma regra. Então, prestar muita atenção com as formas o, a, os, as, que são pronomes demonstrativos antecedidos do pronome relativo. E no caso, o que é um pronome relativo mesmo, certo? Ele tem função com o termo antecedente, aquilo o qual é dito, o que diz, olha lá. Então, ele é um pronome relativo. A alternativa destoante errada, que não se encaixa, né, conforme o requisitado, é a alternativa B. O em não é conjunção, é uma preposição, ok? Na questão 6, é pedido. O vocabulário mínimo corresponde a... Então, nós vamos retornar um pouquinho, mínimo. A qual classe de palavra pertence? Então, o mínimo, ele é um adjetivo. Então, ele está na classe variável e ele indica para nós o grau. Então, você tem, vamos lembrar um pouquinho do grau. Nós temos o grau comparativo dos adjetivos, que indica para nós, né, superioridade, inferioridade, igualdade. Então, você tem uma relação. Nós temos o grau superlativo, que pode ser o absoluto. A qualidade está expressa ao substantivo, porém não está sendo comparada. E nós temos o grau superlativo relativo, que existe uma relação, né? Um destaque de uma relação e essa intensidade da qualidade verificada nessa relação. Então, nós temos do grau para nós lembrarmos em que lugar, né, está se encaixando a palavra. Então, nós temos grau comparativo. Se você vai comparar um com o outro, no mínimo não faz comparação. O mínimo vai aparecer sozinho na frase, porque o mínimo é o pequeno além da conta. Então, é o grau do adjetivo pequeno muito intensificado. Então, ele não vai fazer parte de comparação e também não vai fazer parte de relação. Então, não tem o superlativo relativo nem o comparativo para nós nos preocuparmos. Porém, ele vai indicar além da conta pequeno, para um substantivo e sem comparação, sem relação. Então, nós temos o grau superlativo absoluto sintético. Por que sintético, professora? Porque não aparece o advérbio para nós analisarmos a intensidade do pequeno. Então, se eu quiser dizer uma frase, poxa, Paulo estudou o mínimo. Quando eu falo mínimo, ele estudou muito pouco, mas esse pouco que quer dizer na realidade, ele estudou, vem da relação do pequeno, né? Quer dizer, se eu falar para você que a minha alimentação foi feita num fogo mínimo, aí já dá para verificar bem essa relação, né? O fogo pequeno além da conta, né, intensificado. Então, quer dizer, o mínimo ele não aparece nas comparações e relações, e sim, somente intensificando além da conta um substantivo, ok? Inclusive, adaptado aí em algumas circunstâncias adverbiais também, como foi vista aí no primeiro exemplo, tá? Agora vamos passar por exercício 7. A questão 7 pede qual o vocábulo abaixo pode ser flexionado em gênero sem sofrer alteração. Então, nós vamos lembrar um pouquinho dos substantivos, porque nós temos nas alternativas os substantivos que podem ser comum de dois gêneros, ele também pode ter um gênero único, né? Então, vamos lembrar um pouquinho. Se eu tiver comum de dois gêneros, eu só troco o artigo do substantivo para indicar a formação do gênero. Então, por exemplo, o dentista, a dentista, eu não mexo com a palavra, somente troquei os artigos. Eu posso ter também um substantivo biforme, e eu troco a desinência final do substantivo. Então, por exemplo, né, eu posso falar lá aluno e aluna, então eu troco a desinência final. E tenho também alguns substantivos que já apresentam o gênero definido na palavra. E não há formação de outro gênero, apenas aquele. A palavra já é masculina ou ela já é feminina. Então, vamos ver as alternativas. Na alternativa A, eu tenho o princípio, já tem gênero próprio definido, masculino. Então, eu não posso alterar. Evidente, olha, não pode ser flexionado em gênero, a alternativa pede uma flexão em gênero, mas sem alteração no substantivo. No caso, não apresenta alteração em gênero, na alternativa A. Na alternativa B, nós temos biólogo. Se eu falar biólogo, existe a bióloga. Então, eu alterei a desinência do substantivo foi alterada quanto ao gênero. Então, aí sofreu alteração e a palavra se modificou. Na alternativa C,
nós temos cientistas. E cientista pode ser homem ou mulher, só que eu troco quanto ao gênero o artigo. Então, eu falo o cientista e a cientista. Então, eu estou lidando com o gênero aí, né, ele é comum de dois gêneros, trocando apenas o artigo. Porém, a palavra, o substantivo, não foi alterado. Então, a alternativa pedida é essa. Na D, nós temos professor. Quando eu formo o feminino da palavra, eu vou anexar a desinência do gênero feminino, professora. Então, esse é biforme e existe alteração. E na alternativa E, nós temos altura. Quando eu falo altura, eu tenho um substantivo feminino, a altura. Então, nós temos já um gênero próprio, já definido na palavra, que não há alteração, palavra escrita desse jeito, apenas em plural, né? Nós podemos flexionar o número, mas o gênero não podemos mexer. Então, conforme o que foi requisitado pelo exercício, né? Nós temos a alternativa C. Nós temos o vocábulo que pode ser flexionado em gênero, os cientistas, as cientistas, sem sofrer alteração. E o substantivo ele é único, ok? Vamos para a questão 8. A questão 8 trata um pouco aí, né? Vamos lembrar de pronomes. Então, vamos ver? Os pronomes meu, nosso, seu, são classificados como? Então, vamos lembrar a qual classe de palavra, né, pertence e a qual classificação também de pronome. Meu, nosso e seu são pronomes. Quais pronomes são? Possessivos, tá certo? Então, eu tenho meu, teu, seu, nosso, vosso, olha lá, são os pronomes possessivos. Então, nós temos aí a alternativa B. Ah, absurda, pessoal, não é verdade? Pessoal, nós lidamos com os pronomes retos, pronomes oblíquos, já são outros pronomes interrogativos, né, na alternativa C, aqueles que fazem ali um questionamento de forma direta ou indireta, qual, quem, quanto, etc., e indefinidos, que indicam indefinição, acompanhando sempre substantivos, outros, bastantes, nós temos lá nenhum, alguém, cada, etc. Então, nós temos aí a classificação do meu, nosso, seu, como pronomes aí possessivos, ok? Vamos para a alternativa, para a questão 9. A questão 9 pede, no período, talvez os diretores antevejam uma solução para o caso? Temos. Então, verifiquem, por favor, temos talvez, antevejam, solução e o, né, expandidos aí na frase. Então, vamos verificar a qual classe morfológica pertencem esses elementos. Então, talvez é advérbio de dúvida. Antevejam é o verbo derivado, inclusive antever, né, derivado do verbo ver. Nós temos solução, é um substantivo, está acompanhado, inclusive, do artigo indefinido uma. E temos o, que é um artigo definido, está acompanhando o caso substantivo. Então, nós vamos ficar no exercício com a alternativa C. Advérbio, verbo, substantivo e artigo, ok? Vamos à questão 10 para finalizar os exercícios? Na questão 10, nós temos substantivos compostos e adjetivos compostos. Então, vamos lembrar um pouco sobre a flexão do número dos substantivos e adjetivos. Então, vamos lá. Indica a alternativa correta. Alternativa A, espalha brasas. Correta ou errada? Então, eu já vou fazendo com vocês, já vamos, né, revisando também. Espalha é verbo, nós estamos lidando com substantivo composto, espalha brasas. Espalha é verbo, brasa, substantivo, plural. Espalha brasas, o verbo não vai para o plural. Beija-flores é a mesma regra, nós temos beijar, verbo, não vai para o plural, flor, substantivo, plural, beija-flores. Cores de rosa já é um adjetivo composto. E cores de rosa, pelo acordo ortográfico, foi mantido o hífen. Porém, eu não posso colocar essa expressão no plural. Não existe cores de rosa. O correto é cor de rosa com hífen. Cores do sol. Nós tivemos, pelo acordo ortográfico também, locuções substantivas, nós tiramos o hífen. Então, nós não usamos mais. E no caso do pôr do sol, só o primeiro elemento na composição substantiva que é flexionado. Então, no caso, pôres de sol, do sol, está correta, sem problemas. A errada na alternativa é cores de rosa, correto, cor de rosa. Na alternativa B, os louva a Deus.
Nós temos substantivo composto, expressão substantivada, acompanha o artigo, não podemos mexer na expressão, somente plural no artigo. Então, ela está correta. Os louva a Deus. Continua, professora, com hífen. A senhora acabou de falar, pôr do sol, né, não tem hífen mais, mas o louva a Deus tem? Sim. Conforme o acordo ortográfico, se nós lidarmos com espécies botânicas ou zoológicas, nas locuções, nós vamos manter o hífen. Então, no caso de o louva a Deus, mantém o hífen, plural, os louva a Deus, ok? Carros, pipa. Então, nós temos carro, é substantivo composto, pipa, são dois substantivos, carro e pipa. Então, nós temos dois tipos de plural. Ou os dois substantivos irão para o plural, ou somente o primeiro, que é a regra regra clássica, inclusive, né? Via de regra. Então, como está carros, pipa, perfeito. E também poderia vir carros, pipas, também de forma correta. Batatas doces. Substantivo composto formado por batata, substantivo, doce, adjetivo. Os dois elementos irão para o plural. Então, eu tenho o plural batatas doces, correta também. Agora, azuis marinhos. Azul marinho é adjetivo composto, como azul celeste. São invariáveis, não posso esquecer. Então, eu não posso utilizar o plural de azul marinho. Então, por exemplo, terno azul marinho, plural. Ternos azul marinho, invariável azul marinho. Então, essa está errada. Na alternativa C, nós temos coronéis turco-luso-brasileiros. Estamos lidando com o substantivo, coronéis, acompanhado de uma expressão adjetiva, uma composição adjetiva por três elementos, três adjetivos, turco, luso, brasileiro. Nas composições adjetivas, só o último elemento se flexiona com o substantivo referente em gênero e número. Então, coronéis, os coronéis, masculino, né, plural, turco, invariável, a expressão, não posso mexer no primeiro elemento. O segundo também, luso, também não posso mexer, mas vou flexionar o último elemento da composição. Então, brasileiros, acompanhando. Então, está correta a expressão. Saias balão. Nós temos substantivo composto formado por dois substantivos. Então, a regra já vista na alternativa anterior. Então, nós temos saias balões ou saias balão. Então, como veio, correta, saias balão, via de regra. Tique-taque. E aqui nós temos tique-taques, né, na frase, na alternativa. Quando eu falo tic-tac, eu tenho palavras onomatopeicas, reprodução de som natural, e a regra pede que só o último elemento, nesses casos, seja flexionado. Então, eu não posso falar tiques-taques, o correto é tic-taques, ok? E piscas-piscas. Nesse caso, eu tenho palavras repetidas, são verbos, formam um substantivo, né? Porque pisca-pisca, vamos lembrar da árvore de Natal, por exemplo, pisca-pisca. Então, é um substantivo, foi nomeado por intermédio de dois verbos, porém, quando eu falo pisca-pisca e são verbos repetidos, eu posso colocar via de regra o último elemento no plural, porque são repetidos, e, entretanto, são verbos. Então, eu posso também flexionar os dois elementos. Então, eu posso falar pisca-piscas, via de regra, o último elemento flexionado, ou piscas-piscas. Como veio, está correta. Porém, tiques-taques, erradas na frase. Então, errada também. A alternativa D traz para nós clínicas médico-cirúrgicas. Então, eu tenho uma expressão formada por substantivo e adjetivo composto. E na composição adjetiva, eu só posso mexer, flexionar o último elemento. Então, no caso, eu tenho, olha lá, clínicas, feminino plural, substantivo, irá concordar com cirúrgicas. Olha lá, cirúrgicas se harmonizando com substantivo em gênero e em número. E o primeiro elemento da composição médico, invariável. Então, clínicas médico-cirúrgicas, correta? Tintas pérola. Quando eu utilizo um substantivo indicando tonalidade ou cor, eu faço essa relação, eu não posso flexionar esses substantivos, porque estão emprestados na língua indicando uma qualidade. E na realidade, quando eu falo pérola, pérola é um substantivo na língua portuguesa. Então, nesses casos, nós teremos aí a expressão invariável, porém, o substantivo será flexionado. Então, eu tenho exemplo lá, né, no exercício, tintas, pérola, não posso flexionar. Como outros exemplos, posso falar para vocês calças, laranja, blusas, violeta, não posso alterar também, ok?
Pombos correio. Nós estamos com uma composição substantiva formada por dois substantivos. Então, os dois irão para o plural ou, via de regra, somente o primeiro flexionado. Então, como está, nós temos pombos correio, via de regra, e poderia também falar pombos correios de forma correta. Então, como veio, correta a expressão. E temos guarda-chuvas, expressão substantiva, formada guarda, né, verbo, não vai para o plural, não é flexionado, e nós temos chuva substantivo, o plural será, né, obrigatório. Então, o plural de guarda-chuva, nós temos guarda-chuvas. Então, esse plural está correto. Então, a alternativa que se encaixa de forma correta com o requisitado é a alternativa D. Ok, pessoal? Espero tê-los ajudado e orientado um pouquinho mais, né, em seus estudos para que você tenha êxito nos concursos. Até um próximo momento, até uma próxima aula com as novas novidades ortográficas e sintáticas também.